Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos à nossa live. Então, nós estamos vivendo um cenário de desinformação, diante de avalanche de notícias que invadem as mídias e as redes sociais. É cada vez mais difícil distinguir o verdadeiro do falso. A gente precisa fortalecer os mecanismos de formação e circulação da opinião pública. E para falarmos sobre esse tema, fake news, ninguém melhor que o maior comunicador do estado de Santa Catarina, Mário Mota. Para dar as boas-vindas a todos vocês, eu gostaria de convidar o gerente executivo da Regional Sudeste, Daniel Tenconi. Bem-vindo, Daniel. Obrigado, Rodrigo. Boa noite a todos presentes, conectados conosco. Muito obrigado mesmo. Em nome do SESI Senai, eu quero agradecer muito a presença de todos, agradecer toda a equipe técnica aqui do SESI Senai, envolvidos na organização do evento. Hoje, o nosso papo é sobre fake news, um assunto extremamente relevante, cada vez mais atual. E para conversar conosco, quero agradecer muito a gentileza, a presença aqui do nosso grande comunicador, uma figura referência no estado de Santa Catarina. Muito obrigado mesmo, Mário Mota. Contigo, Mário. Muito obrigado mesmo. Daniel, Rodrigo, Gabriel, Luciana, Andréia, enfim, a todos que estão conosco, um carinhoso muito obrigado. Quem agradece sou eu, verdadeiramente. Até porque nós temos uma relação bastante estabelecida, e eu quero cumprimentar também o Gabriel, que está conosco, e a Luciana. Nós temos uma relação muito estabelecida de respeito e de carinho pelo trabalho mútuo. Eu me sinto profundamente constrangido até pelos elogios. Eu talvez seja um dos mais antigos jornalistas em Santa Catarina, ainda em atividade, numa área de comunicação em que a credibilidade acaba sendo construída diariamente, com um tijolinho de cada vez, como eu costumo dizer. E, na verdade, você usufrui da construção dessa credibilidade na medida em que tenta desenvolver, por exemplo, no vídeo, nas emissoras de rádio onde você trabalha, ou nos textos que você publica, exatamente aquilo que você vivencia fora dessa mídia, desses veículos. Porque não há como você estruturar qualquer tipo de mensagem, de comunicação que seja verdadeira, se fugir disso, se a imagem que você cria, e eu costumo dizer a credibilidade virtual, que você ao longo da sua profissão, da sua vida, e no nosso caso, pela exposição que a mídia nos dá, que eu sempre tomei como um grande privilégio, ao mesmo tempo uma enorme responsabilidade, mas assim como te oferece essa possibilidade de falar com tanta gente ao mesmo tempo, também cobra de você uma atitude externa na rua, no relacionamento com as outras pessoas, fora do ar, da mesma forma. Eu tenho a impressão de que coerência acaba criando a credibilidade. E se é isso que me atribuem ao longo da vida, eu, ao mesmo tempo que agradeço, eu digo que é um peso muito prazeroso de carregar, porque, repito, credibilidade é algo que não se compra no mercado da esquina. E o maior elogio que podem me fazer é quando me encontram fora do vídeo, dizer: Mário, você é igualzinho na televisão, não o inverso. Não adianta você criar um tipo na TV e ser diferente fora dela. Então, senhores, eu digo o seguinte, com todo o carinho e humildade possível: eu tenho plena consciência dos meus limites, eu luto por superá-los diariamente, mas me perdoem, eu não sou o maior jornalista, não é nesse sentido que o meu trabalho se desenvolveu. Eu tenho um imenso respeito por essas manifestações, mas tenho a certeza de que, tendo consciência dos limites, o que eu procuro fazer é superá-los diariamente, respeitando exatamente o limite do próximo e respeitando a inteligência das pessoas com quem eu converso, porque elas percebem claramente se você está sendo sincero ou não. Então, muito grato pelo carinho, pelos elogios que o Daniel, inclusive, fez na abertura, o próprio Rodrigo, mas tenho a certeza de que quem mais aprende num diálogo como esse, com as pessoas que nos deram o prazer de relacionar, de pedir espaço e de pedir o link para poder assistir este webinar, sou eu. Eu saio daqui
com a alma lavada ao final, se porventura vocês entenderem que puderam aproveitar alguma das mensagens que eu humildemente vou tentar discutir, transferir para vocês como ideias práticas daquilo que eu vivenciei ao longo da minha vida. 34 anos aqui na RBS e NSC, mais quase 10 anos na TV Planalto, anteriormente em Lages, e mais uns 15 anos antes em emissoras de rádio pelo interior de São Paulo, além da minha área da educação, porque há um paralelismo entre comunicação e educação que eu consegui desenvolver na minha vida. Eu estou à disposição para a gente falar sobre um assunto da maior relevância e atualidade, fake news, ou notícias falsas, se você quiser traduzir para o português. Fiquem à vontade. Muito obrigado, Mário, e parabéns por toda essa história de profissionalismo e também de credibilidade. Bom, como é que é essa dinâmica da nossa live, né, Mário? Todos os espectadores que se inscreveram, eles tiveram a oportunidade de realizar perguntas. E de todas essas centenas de perguntas, a gente selecionou algumas para o nosso bate-papo de hoje. E só que antes, eu gostaria de iniciar falando, né, para todos vocês, que o Mário, em toda essa história, ele também foi o pioneiro no uso de tecnologias digitais no jornalismo em Santa Catarina. Ô, Mário, e tudo começou com um computador, um IBM, né? E se me permite, né, tu poderia contar um pouco dessa história para a gente, Mário? Talvez seja esse um dos motivos de que eu ainda esteja na manutenção da apresentação, por exemplo, do Jornal do Almoço, na ancoragem do Notícia na Manhã da CBN Diário, de uma emissora de rádio, de uma coluna no NSC Total, digital, mas que começou no impresso do Hora de Santa Catarina há 14 anos, há 24 na CBN e há 34 no Jornal do Almoço. Mas por que isso? Eu entendo que nós não temos que temer a tecnologia. A novidade vem. Há uma música do Gilberto Gil, se não me engano, que fala justamente sobre isso, né? O novo vem, não adianta você confrontar-se a ele, principalmente quando é em termos de tecnologia. E se há uma coisa que eu aprendi desde pequenininho, no circo do meu pai, eu nasci num circo, talvez muita gente saiba, mas algumas pessoas não saibam. Fui criado viajando em circo, uma semana em cada cidade, 10 dias na outra. Estudei até a 8ª série do ginásio, fazendo 18, 19 transferências por ano, até a 8ª série, quando meu pai vendeu o circo e fixou residência para que a gente pudesse estudar numa escola só, com um professor só. E eu tive uma dificuldade enorme para me adaptar ao conforto de uma turma de 8ª série final e de primeiro científico que eu acabei fazendo. Mas quando o Rodrigo lembra essa história de tecnologia, quando eu comecei em rádio, o gravador era com fio magnético, não existia ainda a fita magnética, que é a que precedeu ao CD, ao DVD e ao chip hoje, que nos dá uma impressionante abertura de tamanho, de quantidade de dados armazenados e com facilidade, com qualidade HD de alta definição para qualquer reprodução. Mas quando eu fui a Nova York, aliás, eu fui a Miami em 96 apresentar uma convenção de uma empresa brasileira. E lá eu tive a oportunidade, na verdade foi Orlando, eu tive a oportunidade de, no hotel, tomar conhecimento do que seria a internet disseminada, porque nos Estados Unidos, em 96, isso já acontecia. E no hotel tinham 10 computadores numa sala, escrito internet, e eu perguntei como é que funciona, a moça me orientou. Aqui no Brasil nós já tínhamos internet, 96, não faz tanto tempo assim. Mas ela praticamente funcionava nas universidades, no Exército e na Segurança Nacional. Era muito restrita, você não conseguia comprar um computador na loja da esquina e muito menos entrar num laptop, num telefone e comprar um computador que lhe era entregue, que hoje é entregue em casa no dia seguinte. E aí eu voltei, tentei comprar um computador pessoal para minha casa. Me orientaram que fosse a Praça Nossa Senhora de Fátima, aqui em Florianópolis, lá no Estreito, em cima do Bamerindos, lembra do Bamerindos? Poupança Bamerindos, continua numa boa. Então, né, era o Bamerindos antigamente, que depois sucedâneo foi o HSBC, e acabei subindo no segundo andar, tinha o escritório da IBM.
e eu pedi que eu queria um computador para casa. E me pegaram os folders, abriram e disseram, olha, são esses os últimos modelos, esse aqui a gente aconselha para você, que é tal. Era um Aptiva da IBM. E eu perguntei, cabe no meu carro? Né? Ele disse, não, nós não temos aqui, eu tenho que pedir em Curitiba, se não tiver eu peço em São Paulo. Em uma semana está aqui o computador na tua casa. Então imaginem como era. Eu não tinha a menor ideia onde ia chegar tudo isso, mas não é possível que não chegasse ao que estamos começando a vivenciar hoje, por exemplo, essa possibilidade de estarmos reunidos, embora distantes. Não tenham medo de novas tecnologias. Eu, na época, fui, talvez, embora fosse o mais idoso da redação da então RBS, eu fui um dos primeiros a navegar em internet e a levar para dentro do estúdio da CBN um computador e abrir uma sala de bate-papo, que hoje é tão comum através do WhatsApp, mas na época era sala de bate-papo, escolher uma e dizer para os ouvintes da rádio, olha, se vocês quiserem produzir o programa comigo, entrem nessa sala e vamos conversar a partir daí. Eu tenho a impressão de que foi a primeira experiência de abertura de possibilidade para que os ouvintes pudessem interferir na entrevista, na programação de notícias e começassem também a produzir notícias, que é o que vai nos levar exatamente a essa possibilidade de produzir notícias corretas, concretas, verdadeiras ou não. A partir daí, a gente compreende onde estamos vivendo hoje, como estamos vivendo hoje, neste emaranhado chamado internet, a grande rede www, e sem dúvida precisamos compreender muito bem como utilizá-la de melhor, porque ela por si não é nem boa nem má. Nós é quem somos e nós é quem utilizamos positiva ou negativamente. Nossa, que legal. Mário, então, começando, né? A primeira pergunta aqui é da Letícia Colasso Leonel. Ela é aluna do ensino médio aqui de São José. E a pergunta dela é a seguinte, né? Como saber o que é uma fake news? Bom, eu tenho a impressão de que seria interessante a gente começar caracterizando o fake news. Né? O que é uma fake news? É uma expressão em inglês que significa notícias falsas, fake news. Esse tipo de informação tem ganhando uma repercussão muito grande com a velocidade com que elas são divulgadas, com a popularização das redes sociais e dos aplicativos de mensagens. E as pessoas acabam compartilhando uma informação que recebem, não se preocupam em saber se é correta, se é verdadeira, se está sustentada numa série de, vamos lá, circunstâncias absolutamente corretas ou pelo menos seguras, e simplesmente aquilo acaba disseminando, é um termo que vocês têm ouvido demais, replicada na internet. As vacinas, por exemplo, atualmente são um alvo das fake news, se você observar a saúde, não agora por causa de pandemia, não, mas até então. Mas o que eu queria dizer a vocês é que há possibilidade de você checar, de você saber até onde uma notícia é verdadeira ou não. E é justamente como saber se é uma fake news. Já pensou se existisse um jeitinho rápido de você receber uma informação e saber se aquela informação que chegou pelo WhatsApp, pelo Instagram, por uma mensagem de texto, enfim, não importa, por Twitter, se ela é verdadeira ou falsa? Pouca gente talvez se preocupe com isso, mas se você é um internauta consciente, responsável, você pode conferir uma reportagem, uma notícia, usando uma ferramenta, por exemplo. E já existem hoje na internet brasileira uma série de ferramentinhas, de aplicativos muito bem elaborados, que te ajudam a descobrir se aquela notícia é verdadeira ou é falsa. E aí você vai dizer, tá, Mário, mas tá na cara que é verdadeira. Opa, se você tem tanta certeza assim, então fique tranquilo. Mas mesmo a notícia que te parece a mais verdadeira possível pode ser uma fake news. E a gente vai entender isso no decorrer do nosso papo. Há, por exemplo, uma ferramenta chamada Face Check, ou Fake Check, que é a checagem das fakes. Ela foi criada, por exemplo, por professores e pesquisadores da Universidade de São Paulo e da Universidade Federal de São Carlos, que fica pertinho de São Paulo também, e é uma universidade muito evoluída. O sistema usa inteligência artificial para ensinar ao computador a identificar traços duvidosos em textos escritos e, assim, apontar
a confiabilidade ou não. Por meio de um link na internet, que você vai baixar, ou através do próprio WhatsApp, você pode incluir no seu WhatsApp, você pode inserir o texto inteiro de uma notícia ou um trechinho da notícia e perguntar para essa ferramenta, Fake Check, se aquilo é verdadeiro ou não. Mas há pelo menos 8 sites na internet onde você pode checar se a notícia é verdadeira ou não. Eu vou citar alguns aqui rapidinho para vocês. Fato ou fake? O Fato ou Fake, que é uma iniciativa dos veículos do Grupo Globo, g1.globo.com/fato-ou-fake. Esse é o endereço, Fato ou Fake. Você pode pegar a notícia, entrar no Fato ou Fake nesse e fazer a apuração que é dada a você por um grupo de jornalistas da Rádio CBN, da época, do Extra, do G1, da TV Globo, da Globo News, do jornal o Globo e do Valor Econômico. É um pessoal que trabalha, e aqui, por exemplo, a Maiara, nossa repórter, integra este grupo nacional quando a notícia se trata de Santa Catarina. A nossa querida Maiara é uma das repórteres preparada para trabalhar. Ela passou por um treinamento junto com esse pessoal para saber até onde as informações que fluem de Santa Catarina nacionalmente é realmente um fato ou é fake. Nas eleições de 2008, essa plataforma foi responsável por checar falas de políticos dadas em entrevistas, em debates, em sabatinas, e vocês devem se lembrar, quando o político dizia em 5 anos eu construí tantas não sei o quê, quando eu fui prefeito não sei de onde e tal. Aí a gente pegava aquela fala do prefeito ou do candidato a governo ou a prefeito e eu olhava e dizia, olha, tá aqui, olha, isso aqui é fato, realmente ele construiu isso, tantos quilômetros de estrada quando foi presidente, sei lá. Não, isso não é fato, isso é fake, ele nunca construiu, compreendem? Esse é o tipo da informação que passava pela plataforma. E as denúncias para o fato ou fake, no Facebook ou WhatsApp, você pode, inclusive, questionar ou transmitir uma denúncia. O telefone do fato ou fake é 021 97305 9827. Eu vou falar devagarinho. 021, Rio de Janeiro, 97305 9827. Fato ou fake? Há um outro projeto chamado Comprova, projetocomprova.com.br. É um projeto de checagem dos fatos que conta com um trabalho de outros 24 veículos diferentes, jornalistas desses veículos. E o foco dessa plataforma são informações enganosas, inventadas e deliberadamente falsas, compartilhadas, começou naquela eleição à presidência em 2018. O trabalho envolve apuração de textos, vídeos, imagens e gráficos. Neste Comprova fazem parte a revista Exame, a Folha de São Paulo, Nexo, Nova Escola, Estadão, UOL e Veja. E esse também tem um telefone para você passar denúncias ou, inclusive, entrar no WhatsApp dele, se você quiser. É 011 977 95 0022. 011 977 95 0022. Há uma agência pública chamada Truco, que é a terceira plataforma que vai te dizer se é uma fake news ou não. É apublica.org. Tudo junto, apublica.org. É uma agência de jornalismo investigativo feita só por mulheres, desde 2011, que elas correm atrás se é fake, se é informação verídica e tentam provar se é falso ou não aquela informação. Há uma outra ONG, uma org, vamos lá, é aosfatos.org. Aos Fatos, é uma agência especializada em checagem de fatos e é contratada, inclusive, pelo Facebook, essa agência. Os jornalistas identificam as informações de acordo com a relevância e tentam verificar as fontes originais, classificando, inclusive, em categorias: verdadeiro, impreciso, exagerado, distorcido, contraditório, insustentável ou falso. Essas são categorias que eles dão para a informação, para você ver. Uma notícia pode não ser fake, pode não ser falsa,
ela pode ser imprecisa, ela pode ser exagerada, ela pode estar meio distorcida, fora do contexto. Tentam buscar o contraditório, falta isso, ou ela é insustentável, ou ela é falsa, entende? Muitas vezes há uma série de posicionamentos para uma informação. Não só é verdade ou falsa, ela pode ser meia mussarela e meio calabresa, vamos dizer desta forma. É outra org que tem telefone para você colocar no teu WhatsApp, se você quiser. 021 999 565882. 021 999 565882. Há uma agência que é ligada diretamente à Folha de São Paulo, chamada Lupa. Lupa, como se você tivesse lente de aumento ali, né? O detetive é que usa lupa. Aliás, foi a primeira agência do Brasil dedicada estritamente ao que a gente chama hoje de fact-checking, quer dizer, a checagem do fato em si. Especialmente, ela voltou-se para a cobertura das eleições de 2018, mas continua atenta. É mais fácil você entrar num bot, no Messenger, e ali você vai poder entrar na lupa, que é facilmente identificada. Há um detector de fake news, como eu disse, montado pela Universidade de São Paulo e pela Universidade de São Carlos, que é a Fake Check. Esse aqui também tem um telefone de WhatsApp, para você garantidamente saber se o que está procurando é falso ou é. 016, eu tenho a impressão de que o 16 é de São Carlos, 016 é o DDD, telefone é 981 12 8986. 981 12 8986. Há um site muito legal, porque você não fala só de fakes, não, de notas que chegam para você através do WhatsApp, do Instagram. Muitas vezes corre uma informação, né? Vamos lá, tá, mas é um boato. E aí? Aí você entra neste site www.boatos.org, boatos.org. Quem criou este site é um jornalista chamado Edgar Matsuki. Ele criou em 2013 e é muito interessante, porque qualquer informação que você tenha dúvida, não precisa ser uma notícia falsa, uma informação que te rolaram aí pela internet, chegou um vídeo, o cara disse isso. Se você for até lá e procurar boato, você vai receber uma série de informações sobre quase tudo que pinta na internet. Boatos.org. Então é www.boatos.org. Esse aqui não tem no WhatsApp como contato direto por telefone. E a última dica para você saber se é fake ou não, eu já estou amarrando aqui com uma série de instrumentos, é e-farsas. www.e-farsas.com. Esse é o mais antigo verificador de notícias falsas que nós temos na internet brasileira. Foi lançado lá em 2001, para você ter uma ideia. Naquela época já existia a utilização maldosa da internet para disseminar notícias inverídicas, falsas, distorcidas, enfim, a utilização errada da tecnologia. Esse portal surgiu com a intenção de usar a própria internet para desmistificar histórias que circulam na internet. São os boatos famosos. Nós chamávamos isso de fofoca antigamente. E nem sempre a fofoca causava muito mal para os outros, mas tinha fofoca que mexia com a reputação do próximo. E aí? Como custear isso? Como valorar isso? Compreende? Esse é o maior perigo das fake news. Eu acho que eu amarrei aqui umas 2 perguntas, ou 3 pelo menos, mas fiquem à vontade, por favor. E me perdoem se eu sou um pouco prolixo às vezes, mas a intenção é tentar repassar o máximo de informação que eu puder. Não, perfeito, acho que é excelente, né? Acho que tu trouxeste muitas agências e muitos sites para todos nós conseguirmos identificar, né, uma fake news. E aí, dando continuidade, Mário, a Emily de Souza Paradeda, ela é a nossa estagiária na unidade SESI Senai aqui de São José. Ela tem uma pergunta aqui: quais são os malefícios que a fake news pode causar? Olha, vamos lá. Como eu disse, uma fake news não é só uma notícia falsa, pode ser uma insinuação falsa, sabe? Dar a entender algo fora de um contexto
que mexa exatamente com alguém, com alguma pessoa, ou com um grupo de pessoas. Aliás, a grande maldade, às vezes, da fake news é não identificar, eu estou falando do fulano, mas sim do grupo, ou, vamos lá, do partido. Eu estou falando não em termos de partido político, mas do contexto em que a pessoa vive. Então, a maldade em si, ela pode estar em quem provocou a informação ou em quem leu a informação e reproduziu sem se preocupar em saber se era correta ou não. Eu tenho a impressão, os malefícios que a fake news pode causar, porque há uma professora que, inclusive, diferencia boato de fake news. Sabe? Ela coloca como fake news notícias de quem tem algum interesse muito forte, econômico, político, financeiro, digamos, algum tipo de interesse que vai lhe dar algum tipo de lucro, eu não estou falando só lucro financeiro, e aí sim utiliza a internet de forma errônea para divulgar uma informação. Então, na medida em que você provoca, por exemplo, a desconstrução de uma imagem de alguém de uma forma errônea, dizendo que o fulano fez tal coisa e ele não fez, até que ele volte a todos os que leram essa informação, dando o contraditório, dizendo, não, eu não fiz, eu estou aqui à disposição, poxa vida, olha, isso aí está fora do contexto. Porque muitas vezes há uma informação, eu costumo dizer o seguinte, ó, o que é uma lei? Uma lei é um contrato social, normalmente proposto pelos vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, enfim, ou pelo próprio presidente, prefeito, que manda para a Câmara, mas acaba sendo aprovado pelo Poder Legislativo. Mas é um contrato social que estabelece, naquele momento da sociedade, uma regra para que ela possa conviver dentro de determinadas linhas que foram estabelecidas nessa lei. Agora, a evolução da sociedade pode fazer com que aquela lei se torne inócua, desnecessária, porque a cultura social mudou. As pessoas passaram a conviver de outra forma, começaram a valorizar outras maneiras. E aí, aquela lei, mesmo existindo, ela está fora do contexto de tempo e do contexto social em que as pessoas. Mas ela continua vigorando. Aí alguém pega uma lei daquela época, 30 anos atrás, que está em vigor, porque o arcabouço jurídico que nós temos é um absurdo, né? O número de leis que existem no Brasil. Aliás, quanto maior é o número de leis, maior é a ignorância do povo. É verdade, porque as leis só surgem pela falta de ética. A melhor definição de ética que eu ouvi na vida é a seguinte: ética é obediência ao que não é obrigatório. Ética é a obediência ao que não é obrigatório, mas é bom, é justo e é coletivo sobre o individual. Coloca o interesse coletivo sobre o interesse individual. Então, se todo mundo fosse ético, ou seja, obedecesse não necessariamente só o que é obrigatório, e aí não precisaria existir lei nesse país ou em qualquer lugar do mundo, e as pessoas saberiam o que é bom, é justo e é coletivo sobre o individual. Então, a maldade em si carrega uma informação e ela pode causar um desastre violentíssimo. Não vou longe. Assim como a fake news deliberada da internet chega por mensagens ou até enfeitada como se fosse uma notícia de uma agência de notícias e tudo mais, muitas vezes a própria mídia, por não checar muito bem uma informação, cria um problema violento para alguém. E depois tem que voltar correndo, pedir desculpa, pagar uma indenização. Talvez os mais antigos se lembrem do fato da escola base. Um fato que aconteceu em São Paulo, que acabou envolvendo uma família que era de uma escola particular, uma escola pequena, até chamada escola base. Há muitos anos trabalhavam com educação e aconteceu um fato, a responsabilidade foi atribuída à direção da escola, à família que era a dona da escola. Praticamente a escola foi à falência, a família também. Mais tarde se chegou à conclusão de que não tinha sido nada disso. A própria mídia teve que voltar
pedir desculpas deliberadamente no ar. Eu estou falando mídia de um modo geral, porque praticamente todos os veículos divulgaram mais ou menos na mesma linha de investigação. Então, por isso, você tem que avaliar muito bem todo tipo de notícia que você quiser passar, porque você está passando por uma parte da população que a outra fez. E há que se ter uma grande responsabilidade. Há que se checar 2, 3, 4 vezes com 2, 3 jornalistas diferentes, fontes diferentes, porque principalmente quando você tem certeza de que a informação vai mexer com a vida, com a moral, sabe, da pessoa que acaba sendo identificada. Os malefícios são imensos. E por incrível que pareça, fake news ainda não é crime no Brasil. Eu sei que é um absurdo isso que eu estou falando. Aliás, é o que estão discutindo agora, né? Uma série de discussões que, aliás, vem recheada de uma série de fake news também, que os deputados querem isso, os senadores querem aquilo, e muitas vezes não é bem o que você lê logo de início. Vá, aprofunde-se e veja bem. No entanto, as fake news podem provocar calúnia, difamação, infâmia, e isso está no Código Penal brasileiro. E você pode ser punido não pela fake news, mas pelo que ela provocar. Mas esse é um outro assunto que a gente pode conversar mais adiante. Agora, você estava falando, né? E essas consequências podem ser desastrosas mesmo. E aí eu estava lembrando que em 2014, aqui no Brasil, uma dona de casa foi vítima de fake news, né? Ela foi acusada de ser sequestradora de crianças, vê se pode, para rituais de magia negra. Enfim, a população ficou tão indignada e a consequência disso foi que ela foi espancada e chegou até a falecer no hospital, né? Para a gente ver o perigo disso, né? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Quando eu E, falei aqui de caluniar alguém imputando-lhe falsamente um fato definido como crime, por exemplo, é o artigo 138 do Código Penal, que pode levar a uma pena de detenção de 6 meses a 2 anos, além de multa. E na mesma pena incorre quem, sabendo falsa a imputação, a propala ou divulga. O que é propalar ou divulgar? É compartilhar. Olha aqui, cara, recebi isso. É aquela mensagem que chega para você, por exemplo, no WhatsApp, com a palavrinha encaminhado em cima. Não vem o nome da pessoa que te mandou. Você sabe que foi o teu amigo X que te passou aquilo, porque está no WhatsApp do teu contato com ele. Mas não vem o nome dele ali, vem encaminhado. É sinal de que ele recebeu de alguém. Então, vamos lá. Tome muito cuidado em simplesmente compartilhar, repartir, propalar ou divulgar uma informação sem que você tenha absolutamente certeza, porque você também pode ser acusado de calúnia, calúnia, difamação, enfim, caso a pessoa possa querer entrar na justiça contra aquele tipo de informação. Não pela fake news em si, mas pelo que ela acaba causando. nossa, excelente. O Luiz Guedes Pereira de Almeida, que ele é desculpa, perdão, Luz Guedes Pereira de Almeida, que é uma aluna aqui do ensino médio aqui de Florianópolis, ela faz, podemos dizer que a fake news é um mal a ser combatido? Eu não tenho a menor dúvida, eu não tenho a menor dúvida. Por princípio, qualquer informação incorreta, inverídica, distorcida, sem sustentação, é um mal. É um mal. Não tem como você imaginar. Não, mas na pior das hipóteses, na melhor das hipóteses, ela pelo menos mexe. Não, não há, não há. Eu não sei se é porque trabalho na mídia tradicional, e sei que na mídia tradicional, na mídia rádio, televisão, jornal e digital, mas com um selo de um nome de uma empresa, por exemplo, de comunicação, o que se exige primariamente é a checagem dos fatos. Não dá para você ir para o microfone e dizer, olha, aconteceu esse acidente com o diretor de uma rede de supermercados ali, e eu acabo de receber aqui um vídeo em que mostra que ontem à noite já aconteceu outro acidente no mesmo local. Correu isso, inclusive. Mas, na verdade, aquele acidente tinha acontecido um mês antes. Então, perceba, é verdadeira a informação de que aconteceu um acidente no mesmo local? É.
não é verdadeira a informação de que tinha sido na noite seguinte, no mesmo local, por causa sabe, como é que a gente chama? Do adensamento da pista da 101, ou seja, a responsabilidade não era só a alta velocidade, mas também a pista que já está com problemas, tanto assim que aconteceu um outro acidente. Vejam como muda a concepção e a forma como você vai questionar um fato em si. Bom, não, mas isso aí aconteceu há um mês. Então, peraí, não é pior, então, se já faz um mês que aquele adensamento está lá, será que a artéria Litoral Sul já não deveria ter consertado tal? Tá, mas se o camarada viesse numa velocidade a 100, não teria problema, porque um monte de gente passou por ali e não compreendem, mas a informação não era fake, aconteceu realmente um outro acidente quase no mesmo local, praticamente no mesmo local, em função do adensamento da pista, mas não foi à noite e não foi na noite anterior. Enfim, está fora do contexto. Então, fake news não é só notícia falsa. Ela é fora do contexto, que pode criar uma conclusão errônea na hora em que você formar a sua opinião para um fato. Então, essa é a ideia de fake news. É um mal a ser combatido, sim, mas não é ela por si. Eu tenho a impressão de que a gente só vai conseguir combater fake news, evitar fake news, alertando as pessoas para a sua própria consciência de informante, de receptor de notícias e de produtor de notícias. Porque cada vez mais, a partir da internet, antigamente como é que é? Entrava o Cid Moreira e dizia, veja hoje no Jornal Nacional, tá lá uma bomba, que só a Rede Globo tinha conseguido aquela notícia. E ele dizia assim, você vai ver hoje às 8 da noite no Jornal. Bom, 8 da noite, todo mundo tinha que correr para frente da televisão, curioso para saber detalhes daquela informação. Há quanto tempo vocês não veem isso? Não estou nem falando de Jornal Nacional, de Rede Globo, nada, né? Mas na televisão alguém chegar e dizer assim, você vai ver no jornal tal, amanhã, no meu programa de rádio, uma entrevista exclusiva que vai contar. Por quê? Porque é muito difícil hoje, com as redes sociais, a informação já não estar disseminada, alguém já não saber daquilo que vai ser dito também no noticiário. Sabe, por mais que você busque exclusividade, fontes, antecipar fatos que a gente chamava de furo de notícia, hoje em dia é muito difícil que alguém seja dono da informação. Só eu tenho, mais ninguém. É muito difícil. Quando for um fato específico que envolva a pessoa de alguma forma, tudo bem. Mas o que é que tem hoje? Todo mundo pode, ao mesmo tempo, repassar informações sobre o mesmo fato que aconteceu ali na esquina e cada um repassa do seu jeito. E aí você vai ligar no programa tal para saber o que aconteceu ali na esquina, sendo que você tem na internet, todo mundo passou a ser não só receptor de informação, mas também produtor e disseminador de informação. Todo mundo passou a ser comentarista dos fatos. Eu quero que todo mundo saiba o que eu penso disso. Quero que os meus amigos saibam. E quero saber o que os meus amigos pensam desse fato. E é muito rápido isso, sabe? Isso surgiu em quê? Em 10 anos, talvez. Exagero demais. Mas é verdade. Há 10 anos nós vivemos um outro ecossistema de informação. Antigamente era um emissor para vários receptores. Hoje em dia é um monte de emissores para vários receptores que reproduzem para um outro tanto de receptores que se tornam emissores, comentaristas e por aí afora. Principalmente aqueles que não só comentam, mas julgam e aplicam a sentença final. Compreende? Como se tivesse o domínio de todas as circunstâncias que cercam um fato. Se eu pudesse alertá-los, é justamente isso. Não tentem julgar e sentenciar ninguém ou nenhum fato a partir de uma informação que te chega pela internet. Sabe? Não, é isso mesmo, tinha que morrer o danado, tal. Não, porque fez isso. Pelo amor de Deus, tem que pegar a cadeia esse safado. Quer dizer, espera um pouquinho, vai com calma, por favor. É a questão da consciência. Procure outros sites, procure outras informações.
entra no WhatsApp do teu amigo, aquele que você sabe que é bastante ponderado, que é tranquilo, que é bem informado, pergunte a ele se ele também recebeu, repassa para ele, então, olha, recebi esse aqui, dá uma olhada nisso e me dá um retorno, não passa para ninguém. Sabe, não há problema que você troque informações de algo que você tem dúvidas. Agora, que realmente é um mal a ser combatido a partir da conscientização das pessoas que produzem, que recebem e que compartilham informações. Eu não tenho a menor dúvida disso. Excelente. E aí até, acho que vai ao encontro disso que você está falando, a Stephanie, que é a nossa colaboradora da unidade aqui de São José, ela tem uma pergunta muito interessante mesmo. Quem compartilha a fake news tem tanta responsabilidade pela informação de quem criou assim, essa fake news? Eu acho que há poucos instantes eu disse isso para vocês. Uhum. Quem compartilha pode ser... bom, vocês eu não vou longe. Vamos à pornografia infantil. Não é fake news, mas é tão crime quanto, se não mais. Vocês sabem que alguém que repassa, alguém que recebe e repassa, está todo mundo enrolado. É um crime no conjunto. Então, mas eu não sabia, não repassa, não tem certeza, não repassa. Mas como é que você faz, Mário? Quando eu recebo uma informação, em primeiro lugar, que eu tenho alguma dúvida, eu fico pensando o seguinte: como é que eu vou saber? Vou lá naqueles sites que eu falei para vocês antes, então, logo de quase sempre ali eu já encontro alguma informação me dizendo que é boato, que não é verdadeiro, ou quem criou, enfim. E ali, a partir dali, eu já nem repasso, quem me mandou recebe uma nota de volta. Caro amigo, confira a última informação que você me enviou, eu vou até te mandar de volta. Eu sei que não foi você também deve ter recebido num grupo. Entre de volta nesse grupo que te mandou, vê se você consegue identificar quem escreveu e diga a ele que essa informação não é verdadeira. E peça a ele para não repassar para mais ninguém. Ou então que ele coloque no contexto que isso assim, 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 assim. Por exemplo, eu não quero entrar na discussão, mas nós tivemos o ciclone bomba semana passada. O Puchalski publicou recentemente na sua coluna, com toda a responsabilidade de meteorologista que ele juntamente com o professor Mário, que é o coordenador da pós-graduação do IFSC na área da metodologia, da meteorologia, ele publicou a possibilidade de um novo ciclone esta semana, amanhã ou depois, quarta-feira ou quinta-feira, passando por aqui. Mas com o cuidado devido de não alarmar ninguém, porque não é porque é um ciclone que vai ser um ciclone bomba, em primeiro lugar. Em segundo lugar, nós temos aqui, durante o ano todinho, vários ciclones extratropicais que passam por aqui e vocês volta e meia ouvem falar disso. A existência de um ciclone extratropical no Oceano Atlântico, na altura do Rio Grande do Sul, faz com que os ventos cheguem tal, tal, tal. Muito bem. Alguém pega só a manchete que está escrita assim: possibilidade de um novo ciclone esta semana em Santa Catarina. Ponto. Acabou. Já está aí, ó, olha aí, ó, atenção, olha, estão alarmando a população. Não, não é isso. É um ciclone? É um ciclone. É um ciclone extratropical, como muitos que passam por aqui durante o ano todinho. Mas não é, justamente para chamar a atenção de que não é um ciclone bomba, não é um ciclone aliado a uma série de linhas, como aconteceram, de nuvens carregadas e que façam uma frente que cruze o estado todinho fazendo o estrago que fez. Então, se você não lê a notícia inteira, você vai poder achar que vai tirar aquele pedacinho e vai acrescentar uma série de informações. Ou então, dependendo do meu interesse, eu vou dizer: tá vendo? Ó, o Puchalski quer alarmar a população, quando na verdade não é essa a intenção, muito pelo contrário. É esclarecer que vários ciclones extratropicais passam por aqui. Para ser um ciclone bomba tem que ter um monte de alternativas juntas, entende? Então você pode muitas vezes fazer uso de uma informação fora do contexto, só um trecho dela e acrescentar uma série de informações. Então, quando for assim, retruque, replique para quem te mandou, não
compartilhe com outras pessoas, com um grupo de amigos. Por favor, você é tão responsável quanto, se você fizer isso irresponsavelmente. Ah, não tem nada com isso, se me passaram, eu passei para frente. Não. De você para frente, a responsabilidade passa a ser também tua. Nossa, excelente. Mário, você citou, né, dessas agências especializadas, desses sites, né, que existem para checar a veracidade das notícias suspeitas de boatos, né, ou fake news, os fact-checking, né? Isso. Esses sites que só trabalham para desconstruir essas fake news. Mas aí tem a Stephanie, ela fez uma pergunta, assim, né? E qual é a importância dos jornais locais nesse esclarecimento sobre as fake news que vão surgindo? Maravilha. Eu tenho dito uma coisa, alguém vai dizer, Mário, você está no fim da tua carreira jornalística, com 34 anos, é, de Jornal do Almoço, mais 10 lá na TV Planalto e Lages, mais 15 anos, você já deve estar parando, então para você falar isso é fácil. Não, não é fácil. O que eu vou dizer é o que eu penso efetivamente. A mídia tradicional só vai existir e vai continuar existindo quase por causa das fake news. Eu lamento o que eu estou dizendo, mas hoje em dia você recebe tanta informação que quando você quer saber se é verdadeiro ou não e não tem esses sites, você vai aonde? Você vai na mídia tradicional. Você pega um jornal ainda impresso da sua região, você liga no rádio e vai tentar ouvir a emissora na qual você confia. Veja como é importante essa ideia de credibilidade. Não, eu vou ouvir aqui, porque se não for, eu tenho certeza que o âncora desse programa ele vai dizer. Sabe? Mesmo que comprometa a emissora ou algo parecido, mas se não for verdadeiro, eu tenho certeza que ele vai dizer tal. Ah, não, vou assistir tal programa, vou assistir o Jornal do Almoço. Por quê? Porque eu tenho acompanhado o Jornal do Almoço há tanto tempo e percebo claramente que a intenção do grupo é passar a informação da forma mais correta possível. Tanto que quando eles cometem algum equívoco, algum erro, e é erro, não é fake news. Errar qualquer um pode. Até você, ao passar uma informação para alguém. Mas fake news tem o dolo, a intenção maldosa carregada na informação, compreende? Você sabe que você está errando e você erra propositalmente. Então, eu tenho a impressão de que a mídia tradicional, rádio, televisão, jornal, e a mídia digital, com o selo das empresas tradicionais, deve continuar existindo, ganhou força nesse sentido de credibilidade, na medida em que você recebe tanta informação, tanta porcaria na internet, com todo respeito, sabe? Tanta opinião dada como se a pessoa dominasse, fosse pós-doutora naquilo, e às vezes nem concluiu. Então, a informação acaba sendo checada ou num desses sites, ou mesmo depois. Não, peraí, eu vou ver o Jornal Nacional e vou saber se realmente é isso aí ou não é. Ah, eu não gosto do Jornal Nacional. Ah, Globolista eu não assisto. Não, você pode falar o que você quiser, mas se você ligar para assistir e confirmar as informações, você pode até achar que é fake news fora de contexto e tudo mais. Mas eu posso te garantir que informação errônea é o fim da mídia tradicional. Por isso, por enquanto, por favor, pensem bem. Se você recebe uma informação e tem dúvida, não deixe de buscar na mídia tradicional a confirmação daquilo. E se você acredita que a mídia tradicional vai continuar existindo para isso, eu fico feliz, porque confesso a você, para mim é isso que tem segurado demais a existência da mídia tradicional ainda. Justamente porque até então ela era quase a única dominante, dona da informação e da audiência, para você saber às 8 da noite, hoje no jornal tal, eu vou contar. Sabe, hoje em dia você entra no Twitter, daqui a pouquinho na internet, alguém contou antecipadamente, de um jeito ou de outro, erroneamente ou não, mas quando o boato rola na internet, você já acha que é verdadeiro. Só que enquanto você não vê na televisão, no jornal, no digital da empresa, no rádio, efetivamente, nas emissoras que você confia, você acaba não acreditando. Excelente. Tem até um termo, né? A era da pós-verdade. E aí
as emoções e as convicções pessoais, elas passam, às vezes, a ter mais importância que os fatos em si, né? E isso é um problema, né? Eu acho que é importante a gente valorizar mesmo a honestidade, o trabalho do jornalista, né, em busca de fatos verdadeiros, e essas premissas, né, da opinião pública através do jornalismo especializado. E isso é fundamental, né? A gente já está chegando no final, e aí, claro, né, depois eu queria abrir para você finalizar, mas antes eu só queria agradecer também, já, né, em nome de todos os colegas do SESI e SENAI, e dizer que essa live me fez recordar de uma brincadeira que eu fazia muito com criança, quando era criança, e é fato mesmo. Eu brincava de jornal nacional, e eu imitava o Sérgio Chapelin, né? E em um determinado momento que eu até cogitei fazer jornalismo, né? E eu acho isso muito bacana porque eu tenho certeza que muitas crianças, eu acho que elas brincam de imitar o Mário Mota, né? E se imaginam no Jornal do Almoço. Mário, e eu lembro mesmo quando eu era criança, e tinha um outro que eu brincava também, que era jornalista, que era o Jô Soares, tinha um programa que ele fazia com os dedos assim, né? É. Apresentando notícias, eu também lembro disso. Mas eu já queria agradecer, né, a Luciana, a Andréa, a Sandra, a Stephanie, o Elias, a Karen, o Kelvin, a Emily, a Manu e a Júlia, além da Camila e do Gabriel, porque, né, isso então foi uma iniciativa da rede de bibliotecas SESI Senai da nossa Regional Sudeste, e também agradecer a FAD e a Nor, né, que é a nossa intérprete de Libras. E aí, para finalizar, eu gostaria que tu desse um recado para todo mundo que está nos assistindo aqui nessa live sobre essa questão de fake news, assim, né? Como o pessoal tem que buscar mais fundamento, né, nessas informações, Mário. Eu queria dar uma dica, é uma dica técnica, mas que pode ajudar bastante quem está no Facebook, por exemplo. O Facebook está muito preocupado com isso, porque, embora não exista ainda uma legislação completa e complexa que envolva as plataformas onde as fake news são disseminadas, mas vocês têm acompanhado grandes problemas vivenciados pelo Facebook, que comprou o Instagram, que comprou o WhatsApp e que efetivamente tem a grande maioria dos aplicativos que permitem a transmissão de informações. Mas o Facebook, por exemplo, tem uma função para você denunciar posts que espalham fake news no Brasil. Então, para você evitar notícias falsas, quando você recebe uma notícia que você tem certeza que não é correta, que está errada, do lado direito da informação tem 3 pontinhos. Você vai clicar naqueles 3 pontinhos e vai aparecer, do lado direito do feed, vai aparecer assim: salvar a publicação, ativar notificações dessa publicação, mostrar na guia, ou então dar um feedback sobre esta publicação. E há, inclusive, quando você clicar nesse dar um feedback, aparece uma série de outras câmeras com suicídio ou automutilação, é uma notícia falsa, é um spam, venda não autorizada, é o discurso de ódio, é terrorismo ou informações de votação incorretas, se for questão política. E aí você vai escolher, não, é um discurso de ódio isso aqui, caramba. O cara não precisa escrever isso, ele pode pensar isso, mas não deve instigar outras pessoas a pensar dessa forma, usando esse tipo de linguajar e tal. E aí você clica, o Facebook tem uma equipe que vai verificar a sua denúncia e, se ela tiver consistência, você conclui e certamente o cidadão vai, no mínimo, ter a sua atenção chamada, porque o Facebook tinha tomado uma posição de só retirar, e está correto, mediante uma ordem judicial. Então, alguém se sente ofendido, caluniado, vai na justiça, o Facebook é solicitado pela justiça a retirar aquela infâmia, aquela calúnia que está sendo disseminada. Vamos lá, o que mais? Quando você recebeu uma informação que te parece muito, 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 muito badalada em extremo, sabe? Geralmente as fake news acabam vindo com erros crassos de português, não há uma preocupação com o contexto da linguagem, acima de tudo. Geralmente não identifica a origem. Um grupo de cientistas, um jornal inglês disse a partir de uma pesquisa feita, sabe? É sempre calcada em cima de informações que não te permitem até fazer muita pesquisa em cima disso.
E você pode, ao compartilhar, estar ajudando a difundir mentiras pelas redes sociais, mesmo sem saber. A produção e compartilhamento de notícias falsas e boatos no Brasil pode ser enquadrada como um crime, sim. Não por ela, mas pelo que ela venha a causar. Então, através do Código Penal e do próprio Código Eleitoral, vem eleições aí em novembro, e a gente sabe até onde a internet contribuiu ou contribuirá para definir o processo eleitoral, não só no Brasil, mas nos Estados Unidos, com interferência ou não da Rússia, e vocês têm acompanhado todas essas informações. Eu queria agradecê-los muito. Eu confesso que é uma área que me interessa muito, mas que eu também, por incrível que pareça, engatinho, porque por mais tempo que você tenha encontrando as informações e sabendo como discernir se é correto ou não, me vem a cada momento uma definição do Nietzsche, um filósofo e um estudioso que disse o seguinte: um fato não existe. O que existe são as circunstâncias. Então ele dizia assim: uma trombada de dois carros não aconteceu ali na esquina. O que aconteceu foi um veículo vindo na João Pio Duarte numa velocidade excessiva, o outro subindo a Governador Boabaide com um problema no freio e não conseguiu frear, uma senhora que ia passando com o carrinho de bebê descendo ali da Casa do Cano, da Casa do Pintor, atravessando pela faixa de segurança, esse aqui não vendo, e de repente um ciclista cruzou, ou seja, a batida no final da história acaba sendo o fato. Um acidente aconteceu, tal, não. Mas para o jornalista e para você que tem olhar mais aberto, as circunstâncias que cercam um fato é que tem importância. Então, sempre que você receber uma notícia, não se contente só com a batida na esquina. Tente alcançar o máximo possível as circunstâncias que criaram este fato para você realmente compreendê-lo e, se for o caso, emitir a sua opinião. E se for opinião, com respeito, com ética, com dignidade e com fundamentação, diga que é a sua opinião. Porque eu posso não concordar com o que dizes, mas eu defenderei até o último o direito de que você se expresse. Principalmente se for respeitosa, fundamentada, por mais contrária que seja ao meu pensamento, eu respeitarei qualquer que seja a tua opinião. Agora, se for infâmia, se for calúnia, se for difamação, se for mentira ou boato, por favor, economize o enter, não aperte, e repasse de volta para quem te mandou, fazendo justamente essa cobrança. Você é dono do livre-arbítrio de poder escolher aquilo que compartilha. Se puder ser algo positivo, por favor, faça isso. Se não, é melhor tirar o dedo do enter, como eu disse, e repensar 3 vezes antes de qualquer compartilhamento que você venha fazer. Muitíssimo grato a vocês, carinhosamente. Eu tenho um carinho, um respeito muito grande pelo trabalho que os bibliotecários e bibliotecárias realizam. E vocês perceberem, é muito maior do que simplesmente distribuir livros, receber livros, controlar e coordenar uma biblioteca. É provocar, fazer cosquinha no cérebro das pessoas que procuram as bibliotecas do SESI. Por favor, não deixem de fazer isso. Leiam, 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 leiam. E quando cansarem, respirem fundo e comecem a ler novamente. Tá? Leiam, leiam tudo o que puderem, mesmo o que for ruim, porque aí vocês perceberão quando lerem algo bom. Aí vocês terão referência e contato. Se for ao banheiro, não tiver o que ler, leia a bula do shampoo. Eu tenho certeza que vocês vão perceber coisas interessantíssimas. Como, por exemplo, um farmacêutico assina a bula do shampoo se ele for anticaspa, porque tem medicamento. Os outros, um engenheiro químico pode fazê-lo. Mas onde é que eu vou usar isso, Mário? Agora, por exemplo, para lhes dar um exemplo de como é importante ler, por incrível que pareça. Vamos fazer uma boa noite. Muitíssimo grato pelo carinho, pela paciência de vocês em me ouvirem.
mais uma vez. E eu continuo à disposição sempre que eu puder ser útil. Vamos fazer uma boa noite. Muito obrigado. Muito obrigado, Mário. Com muito carinho, com muita admiração pelo teu trabalho. E até falando, até o farmacêutico está escrito, ele também é responsável. Tá vendo? Obrigado. Uma boa noite, Mário.